Gente, vocês já viram aqueles vídeos? Coisas que não parecem reais. Dan, 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 dan. China, aparecem essas montanhas aí. Então a gente vai ver se é real ou não, né? Tô acreditando que eu tô vendo, não. Meu Deus! Essas são as famosas montanhas coloridas da China. Parece que alguém veio Passou com um pincel gigante e foi pintando tudo certinho. Lugares da China que não parecem reais. Esse aqui é um deles. Hoje vocês vão ver como é uma hospedagem bem baratinha aqui na China, de R$70. Ni hao. Estamos em Zhangjiang e pagamos R$70 nessa hospedagem. Então vamos mostrar pra vocês, né? Aqui, ó. É um quarto pequeno, mas o diferencial daqui é que estamos muito bem localizados. Então dessa vez priorizamos pela localização. E... mas eu não achei tão pequeno assim, sabe? Porque pequeno às vezes tem cama que você só tem o espaço da cama ali, né? E aqui pelo menos ainda dá pra dar uma esticada nas pernas. Tem ar-condicionado, os chinelinhos ali, aqueles chinelos nuvens. Aqui na China é muito barato, em todo hotel tem. Essa cama aqui não é a mais macia, mas cama grande, né, gente? Então dá pra esticar bastante, empurrar o Isaac. Mesinha, TV grandona. Temos uma chaleira aqui pra esquentar água. E o banheiro, vamos ver. Esse é o banheiro, não é muito grande. Ó, o chuveiro quase do lado do vaso. A pia sim é grande. E tem esse secador aqui, ó, que a Pamela gosta bastante. Basicamente, e outra coisa legal, eles colocam esses shampoos e sabonetes que são muito bons. Todo hotel quase tem isso. E a vista? A janela tá um pouco suja, mas dá pra ver, né, que a gente tá bem no meio de uma avenidona. Dá pra ver o movimento aqui. E a gente vai ficar pouco tempo nessa cidade. Acho que vai ser uma das cidades que a gente vai ficar menos tempo. E a gente veio ver uma coisa que na temporada passada pediram pra gente. E dizem que é daqueles lugares que não parecem reais, na China. Então a gente vai ver se é verdade. Uma coisa que a gente nunca falou pra vocês, daqui da China. Não tem a senha do Wi-Fi nesse quarto, mas a gente sabe qual é a senha. Gente, se você chegar no hotel da China e ficar ali, eles esquecerem de falar a senha, sempre tente 88888888. Que é o número preferido deles, 8 vezes o número 8. Eu acho que de todas as hospedagens... A gente já pegou quantas hospedagens? Umas 5 aqui? E na temporada passada umas 20. Mas dessa vez, das 5, acho que umas 3 ou 4 foi essa senha. Até o Wi-Fi público provavelmente vai ser essa senha. Então sempre tentem 88888. E agora a gente veio jantar. Olha que legal. Ele fazendo um macarrão, gente. É tradicional aqui da região. Eles são chamados dos mestres do lamen. Ele pega uma massa e ele vai esticando. E olha como é que fica, fininho. Em poucos minutos você faz isso. Muito interessante. Macarrão artesanal. Feito na hora. E a gente veio nesse restaurante que tá embaixo do nosso hotel. Parece até chiquezinho, mas os preços, amor. Muito barato. Esse do Isaac, por exemplo, custou 14 e o meu também 14. Mas o mais interessante é que a gente tá ainda chocado do jeito que ele consegue abrir uma massa, né? A velocidade, porque ele pegou a massa inteira, a Pamela apertou pra gravar. Na verdade, o delay da câmera nem deu tempo de pegar o momento completo. Olha o tanto, gente, de comida que vem. E tive que dar a volta aqui. Olha como é que fica a grossura do macarrão. É a grossura perfeita, né? O único ruim é que a gente não consegue comer igual esse. Porque o correto é comer de uma vez só e não cortar. E meio que fazer uma sucção também. Isso, você sugando assim, chupando. Só que imagine eu com barba. E quando eu faço isso, minha barba suja toda. E se eu fizer, vai espirrar molho por tudo quanto é canto aqui na mesa. Aí a gente acaba cortando com dente. Eu acho que talvez eles não gostem disso mais. Até porque quanto maior a sucção, mais apreciado mostrou que você... Nossa Deus, então eles vão achar que, não... que eu não gostei, mas não é. Porque olha assim, gente, vou levantar pra vocês verem. Olha como é que é longo, né, o macarrão. Então, pra gente comer isso aqui tudo, acho que a gente não tá acostumado. Então, é mais difícil mesmo. É a técnica, na verdade.
mas tá muito gostoso. Esse aqui tem um molho mais de carne. Lembra aquele molho madeira que no Brasil a gente faz, sabe? Pra colocar ali no lombo, no pernil. Então pra mim lembrou o molho madeira. Aí tem os temperos e o macarrão, a massa, ela é bem leve. Eu acho que ela é mais leve que o espaguete, não é? Sim. Você não precisa mastigar muito. Então a gente come assim e é muito bom. Os macarrões chineses não tem como, são os melhores do mundo. O meu é a mesma massa, porém o meu é com legumes e um molho parecido com o de tomate. E os lombos fatiados em cima. Eu gostei também. Mais um dia na China. E hoje eu nunca me senti tão famosa no lugar, gente. Não deu tempo de ligar a câmera, mas paramos um cruzamento sem querer. Lá atrás, eu acho que tem assim umas 200 crianças. Tudo com roupa escolar ali, né? Eu acho que elas estão fazendo alguma atividade. E a gente passou bem no meio delas. Gente, sinceramente, não é exagerando, mas a gente parou. Todas as crianças assim, ficaram olhando, perguntando. E algumas falaram inglês ainda. Falaram inglês, falou que era muito bonita. Falou o nome também, my name e tal. Eu adorei, assim, só que o ruim é que a gente não consegue desenvolver, né, uma conversa. Então a gente só consegue perguntar o nome delas, falar o nosso nome também. Mas essas experiências são tão legais, gente. No começo a gente fica com vergonha, mas depois a gente sente a vontade ali com elas. É muito bom. Isso. Estamos em Zhangye, a caminho da rodoviária, para vermos as famosas montanhas coloridas aqui da China. Gente, vocês já viram aqueles vídeos? Coisas que não parecem reais. Dan, 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 dan. China, aparecem essas montanhas aí. Então a gente vai ver se é real ou não, né? Estamos chegando na rodoviária, só que é interessante a gente falar que tem uma dica importante. É muito mais barato ir para as montanhas coloridas saindo dessa rodoviária aqui, do que pegar um trem ou um táxi. A diferença é absurda de preço. E também aqui eles fazem tour, né? Privado ali, tour com mais gente, só que a gente optou por ir de ônibus e fazer por conta própria. Pagamos barato na passagem. 60 ida e volta. Pra nós dois, né? Foi muito bom. Vamos entrar aqui. Geralmente as rodoviárias na China são mais simples e antigas do que as estações de trem. Nós compramos a passagem ontem, né? Pra não perder. Ali tem um scanner. E para essa atração saem vários horários. Ó, gente, então como vocês podem ver, é bem mais simples, né? Uma rodoviária comum. 3 plataformas. E aqui saem os ônibus para a região e longa distância também. Só que ônibus de longa distância é muito raro alguém pegar aqui na China, né? Eu acho que eu acho que não existe, na verdade. Eu nunca vi, na verdade. Eu acho que pode ser que tenha, mas deve ser difícil o povo pegar, porque o trem é barato e rápido, mais confortável, tanto que vocês vão ver que os ônibus são até modelos antigos. Então a China tem investido mais em trem. E até o voo eu acho que já tá ficando mais escasso. E aqui atrás, aqui, ó, sempre tem que ter, né, as cadeiras de massagem. Mas é simples, mas tem tudo. Tem armários ali, os lockers, tem banheiro, tem coisas pra comprar. Tem um mercadinho aqui atrás. Completo. Finalmente estamos embarcados, mas ainda tá demorando um pouquinho pra sair. Primeira vez que algo atrasa aqui na China. 15 minutos de atraso. Mas olha aqui, ó, como é que é o ônibus. Mostra atrás. E são 1h30 mais ou menos, né? Isso. De trem ia ser quase a mesma coisa. Porque de trem ia ter que pegar também um táxi. Não ia deixar lá direto, lá nas montanhas. A gente vai ter um tempinho ainda considerável para explorar o lugar. Depois de 1 hora. Foi rápido, só que agora é hora do almoço e a gente quer comer algo por aqui mesmo, porque dizem que lá dentro não vai ter nada. Eu acho que vão ter só barraquinhas, né, com snacks. Então nossa missão é comprar o ingresso e já tentar comprar alguma coisa para comer por aqui mesmo. Geralmente essas atrações da China, na entrada sempre tem uma estruturazinha. Então, se a pessoa já vir despreparada, ainda consegue de última hora alguma coisa, né?
E como sempre, lojinhas vendendo E souvenirs. olha como que é barato esse chapéu, 10 yuan só. Por isso que a gente viu um grupo de chineses cheio desse chapéu. Bonita essas aqui, né? Isso. Legal. E nós achamos esse trailer aqui que vende macarrão, vende o hot dog chinês, vende o hambúrguer chinês e pegamos o hambúrguer chinês. Nossa comida preferida. Lembrando que aqui tem o KFC e outras redes e elas são bem mais caras que até no Brasil, na verdade. Então, pra gente, comida tradicional chinesa barata é a melhor opção. Esse custou 12 yuans. Gostei muito. Então é uma massa folhada, recheada com carne de porco, né? Muito boa. Bem temperada. Eu acho que é melhor que hambúrguer normal, porque fica bem mais leve. Aham. Eu acho que é a nossa comida preferida na China. Vamos comprar nossos ingressos, dessa vez na bilheteria, porque quando a gente comprou nas máquinas automáticas, deu ruim. Não correu risco não, pra não perder tempo. Foi 95 para cada. Olha lá. 95 yuan e tá incluso também os ônibus, né, que rodam lá dentro. Eu achei que vale a pena. E aqui também tem um ingresso noturno, só que igual eu falei com o Isaac, após que eles colocam as luzes coloridas lá. Pra mim não tem muita graça, né? Vamos lá. Agora entramos e vamos pegar algum desses ônibus aí. Porque a área mesmo, gente, das montanhas é enorme. Só que a gente só consegue ficar em alguns pontos, né? Delimitados ali para não danificar, né, o ambiente. Então por isso a gente tem que andar só de ônibus. Pelo que eu vi, são 400 quilômetros quadrados. Então, pelo menos tá vazio. E geralmente a gente vê nesses lugares, isso tudo aqui tá lotado de gente, ó. Mas o segredo é, viemos de uma segunda. É, tem isso também. Sentamos no fundão, no último banco. É, lembrando os tempos de escola fundamental. Olha, mas bem confortável, né? É. Descemos. Não tô acreditando que eu tô vendo, não. Meu Deus! Eu fui pega de surpresa, eu juro! Eu não tinha visto! Ai, que lindo! Meu Deus! Que lindo! Ó, gente, só falando como funciona. Então a gente desceu, ó, desse ônibus aqui pra esse ponto, né? A gente pode subir ali em cima. Podemos ficar o tempo que quiser. Aí depois, pro próximo ponto, a gente volta pra lá, ó. É, aí a gente continua andando. No circuito. É. Que lindo, amor! Impressionante. Vamos chegar ali próximo, ó. Lugarzinho aqui pra tirar a foto, deve ficar a coisa mais linda. Essas são as famosas montanhas coloridas da China. Agora vamos subindo as escadas para ter um visual panorâmico. Simplesmente montanhas coloridas da China. Olha o visual que temos. E uma dica, né, que a gente leu em blogs falando recomendações para vir aqui, falavam de vir perto do pôr do sol, mais tarde, né, que Ou de manhã. bem cedo também, porque aí não fica aquele sol bem em cima, né, gente? E dizem que os melhores dias é depois de um dia de chuva. É, essa dica aí não tem como você prever, né? É meio difícil. Na verdade, quando a gente vai olhar a previsão, o que a gente menos quer é que chova, né, gente? Isso. Mas dizem que ela fica mais, com mais contraste. Mas, ó, a gente tá com sorte, porque o sol não tá tão forte hoje. E embora tenha uma névoa lá, ó, vocês podem ver que lá pra frente a gente não consegue ver nada. Aqui a gente ainda não deu impacto, né? Então é bom pra gente. É lindo. E o mais legal ainda é a sincronia, como fala, né? É porque as faixas, elas são bem
desenhadas, né? Isso, lineares. assimétricas. Isso, assimétricas. Então, é o mais impressionante pra gente, porque parece que alguém veio Passou com um um pincel gigante e foi pintando tudo certinho, né? E dizem que tem essa lenda aí também. Dizem que na época da Rota da Seda, que eles passavam por aqui, né? Dizem que os antigos falavam, não, os deuses passaram um giz para dar boas-vindas a quem estava fazendo a Rota da Seda por aqui. Mas na época o pessoal da Rota da Seda não ligava não, eles estavam cansados, queriam trabalhar, né? Ninguém... Vai ficar admirando. Ninguém queria ver, né? Ninguém ia ficar parando aqui para admirar. Chegamos emocionados aqui e esquecemos de mencionar o nome da montanha. O nome da montanha é Zanguier. Zanguier é o nome da cidade, né, que está ao redor aqui. E Danxia, que significa nuvem cor-de-rosa ou amanhecer avermelhado. O que faz sentido, né, gente? Essa parte da passarela não tem quase ninguém. Vamos aproveitar para falar algumas curiosidades sobre essa montanha incrível. A gente tinha brincado com vocês sobre ser pintada, né? Mas na verdade não, gente. Essas montanhas é resultado de milhões de anos. Vamos falar de um fácil entendimento. Como se fosse um bolo com camadas de terra, de minerais, igual aquele de areia. bolo da arco-íris que existe? É quase isso. E aí, com o movimento das placas tectônicas, fez com que essas camadas elas ficassem inclinadas e expostas. Então, vamos supor que elas eram retas assim e com o movimento elas foram se inclinando. Só que no início, né, elas não eram assim. Então, o que deu esse visual foram anos de chuva, de vento que foi ali moldando e deixando as cores aparecerem. Mas por que tem as cores, né? Justamente por causa dos minerais. Então, cada mineral tem uma coloração específica que dá esse efeito. Por isso, quando a gente fala que com a chuva fica mais visível, justamente porque a chuva impactando ali deixa esse mineral mais exposto. E faz sentido serem camadas, porque vocês podem reparar que as faixas são certinhas, né? Então, a mesma espessura. Então, realmente faz sentido. E aqui foi a parte que eu achei mais bonita. Parece que só o pé ali da montanha tá colorido, né? E ela em cima assim. É justamente a divisa das que são coloridas das que não são. Nossa, eu amei. Segunda paradinha. E ó, gente, a estrutura. Falaram que não tinha muita coisa, né, para alimentação. Mas tem umas lojinhas com bastante opção, sim. Tem pastel de nata e burrito ali. E aqui, ó, bem legal, né? Vamos mostrar de perto. As pessoas compram aqui, né, essa plaquinha. E eu acredito que elas escrevam os desejos dela. Junto com o sininho. Tá lindo. Ó, tem até um Dicos aqui, ó. Né? Agora a gente vai seguir aqui, ó, a multidão. Vamos ver a segunda vista. Igualmente impressionante. Essa aqui não tem tanto as cores, mas dá pra ver várias formações, né? Essa aqui é a segunda parada e dizem que essa aqui é a mais interessante para ver no pôr do sol, porque o contraste da luz diminui. Aqui bem melhor. Que agora a gente não tá conseguindo ver muita coisa. A gente consegue ver mais amarelo aqui na frente, um azul, mas de fato, eu não sei se é por causa da névoa ou por causa do sol, né, igual você falou. E tem um lado oposto, vamos ver do outro lado. Aqui tem gente aparecendo foto e dá pra ver que a coloração tá bem mais avermelhada, né? O bom é que como é grande o lugar, às vezes você pode até demorar ali pra encontrar um cantinho pra tirar foto, mas sempre acha. Olha, eu acho que tá mais bonito. Tô vendo várias listras ali. Justamente o que falaram sobre a luz do sol faz sentido. Desse lado que o sol não tá batendo diretamente, bem mais bonito. Que lindo! Agora sim. Maravilhoso. E vamos aproveitar e falar das cores, né? O vermelho alaranjado dizem que é óxido de ferro, que eles chamam de hematita.
E esse é resultado da oxidação. Igual a gente vê um ferro enferrujando, é a mesma coisa. Agora o amarelo é limonita, que é óxido de ferro hidratado. Verde é clorita, que é minerais com cobre. Cinza e azul acinzentado, que pra gente é quase igual aqui. É mistura de argila com argilito e minerais de magnésio. Branco é carbonato de cálcio. Isaac pegou a colinha, tá, gente? Eu peguei porque eu não ia decorar isso tudo, né? Mas é igual. Ah, ok. Vamos tirar foto com eles aí. Chamaram, quase foi uma convocação aqui. Olha essa parte, gente. Certinho as faixas, ó. Pelo que vimos, aqui também tem passeio de balão, mas ainda não encontramos. E os preços são a partir de 200 yuan, mas só para subir. Eu tinha lido que é aquele balão suspenso, né? Que ele não sai voando por aí. Só que a gente viu que também tem de helicóptero, né? Isso, 800 yuan. E tem aquele parapente. Isso, 300 yuan. Isso aí. Deu vontade, só que a gente não tá vendo, só por isso que eu não vou fazer. Formações rochosas diferenciadas aqui, ó. O último, essa aqui é a parte mais alta do segundo point. Dizem que aqui é um dos melhores locais para foto. E vamos lá. Tirando ao vivo aqui, ó. Fotinha. Saímos da muvuca ali, ó. E ali tinha uma plaquinha da Unesco. E da Unesco é interessante a gente falar, né? Porque assim, gente, até 2005, vamos dizer que aqui recebia um turismo, mas ainda assim, acho que os chineses não ligavam muito, né? E aí em 2005, a National Geographic da China elegeu aqui como uma das 10 paisagens geológicas mais incríveis da China. Então assim, em 2005 já deu um boom gigantesco, só que em 2010 a Unesco declarou aqui como patrimônio mundial. Na verdade, não é só esse lugar, né? É toda essa formação chamada de Danxia. Então, aí é que estourou mesmo, né, gente? Então, realmente faz muito sentido, né? Porque uma formação dessa a gente não encontra em todo lugar. Mas, no Peru tem uma parecida, a gente vai falar já daqui a pouco. Estamos subindo muita escada, mas nada se compara, por exemplo, com as montanhas coloridas do Peru, né, gente? Porque é uma subida de quase 4 quilômetros em altitude. Então, é muito cansativo. A gente já viu vídeos de pessoas chorando lá. Passando mal, inclusive. Lá chega a 5.000 metros de altitude. Então, vocês podem imaginar, né? Como que é cansativo chegar até o topo. Aqui já é o ônibusinho que traz. Você sobe a escada. Aí a gente, por exemplo, agora a gente subiu uma escada íngreme. Então, a gente fica mais cansado, mas aí depois de alguns minutos já para, né? A gente já controla a respiração e tudo. Mas na altitude não, né? Outra diferença de lá, que lá, por exemplo, é uma subida e tem uma única montanha mais destacada com cores. Aqui vocês podem ver que são várias. Em vários caminhos e várias localizações tem. Vamos dizer que lá é um passeio até mais roots, né? Isso. Então a pessoa tem que ter um preparo físico. Tem que chegar lá, tem que tomar cuidado com o mal da montanha. Tem algo mais radical até, né? Mais radical. Aqui tá bem mais fácil, né, gente? A questão das cores, acho que são parecidas um pouco, né? E pelo que eu li, são basicamente os mesmos fatores, né, que tornam elas coloridas lá, inclusive justamente também pela Cordilheira dos Andes. Só que tem um fator que deixa ainda as cores um pouco diferentes lá, que é o fator altitude. Então deixa mais escuro. Faz sentido. Porque a gente tá falando aqui agora a questão que o sol tá ali em cima, né, gente? Só que tem muita nuvem e névoa. Então eu acho que o escuro se destaca. As cores escuras se destacam, né? Isso. E aqui,
nesse vale aqui, né, a gente consegue ver até o solo, né, ali, tendo um curso ali. Provavelmente há algum tempo já existia um canal de água. Eu imaginei isso. Hoje e não, quando vem e chove muito assim, provavelmente fica assim também. Por falar nisso, pode ficar nevado aqui, né, pelo que a gente viu. A gente viu umas fotos, gente, nevado. Fica muito diferente, só que eu acho que não tem muita graça, né? As montanhas brancas, aí justamente o fator colorido aí não vai ter. Vai ser só as montanhas nevadas? E aqui a questão da delimitação tá bem forte mesmo, então ninguém consegue passar, ó, ficar ali, vamos ir ali para tirar foto, não dá? Tá vendo uma parte ali meio rachada? Justamente é o cuidado que tem que ter, né? Se liberasse aqui pro povo... imagina, já ia estar lotado de gente aqui. Ia acabar destruindo. E a erosão ia ser muito mais rápida, né, gente? Aí você chega em um local turístico e fica na dúvida, qual é o melhor lugar para tirar foto? É só olhar onde a equipe de fotografia está realizando as fotos. Aí, realmente, né? Aí, ó. Geralmente eles vão escolher o melhor lugar. Melhor ângulo. Tá explicado. E de longe aqui é o lugar mais lotado Muito de todos mais que a gente lotado. passou. E com maior estrutura também. Vamos lá. Eu não enjoo com a vista. Isso que é legal, né? Porque assim, às vezes vocês podem pensar, mas não tá ficando repetitivo e tal. Pra mim não tá ficando, porque cada hora tá um ângulo diferente, né? Ângulo e informações diferentes, então é legal. Tá explicado o porquê de tanta gente aqui. Gente! Essa é a mais incrível. Olha o contraste. É muito lindo. Que perfeição. E eu já vi pessoas falando que aqui se assemelha a Marte, mas eu acho que aqui é mais bonito que Marte. Com certeza. E a gente já passou, né, na nossa viagem, várias formações assim, Mas principalmente na Mongólia. Na América do Sul também, só que essa é uma das mais impressionantes. Lugares da China que não parecem reais. Esse aqui é um deles. Agora a vista lateral das montanhas coloridas. Vamos. Por isso que eu falei que não enjoa. Cada hora a gente descobre um lugar diferente, bonito. Aí, ó. Por isso que aqui tá lotado de gente dando foto lá. Aqui ficou parecendo o caminho do arco-íris. Isso. Vamos encontrar o pote de ouro aqui. Ó, justamente aqui. Olha como é que fica incrível. E começa desde aqui, ó. Ó, aqui tem o gráfico mostrando como fossem as camadas. O bolo que a gente mencionou anteriormente. Então veio a tensão ali, né? A força que praticamente virou as rochas, deixando esse visual. Perfeito. Agora estamos em um dilema para saber qual ponto é o mais bonito. Aquele já tinha ganhado, mas parece que esse aqui vai superar ainda. E agora o azul tá mais visível. Então pra mim tá mais bonito ainda. Vamos lá. Vamos ver com vocês. Vocês vão votar aí qual foi o ponto mais bonito, a parada mais bonita. Realmente essa aqui é impressionante, hein? Olha isso. Olhem os detalhes das cores, ó. Amarelo, um dourado, laranjado, azul, parecendo um cinzentado. É porque eu acho que esse que a gente tá vendo azul agora é o que tava meio esbranquiçado, não é? Isso, aquele tá mais escuro. Muito lindo, meu Deus. Ai, é muito lindo. Agora vamos ali, ó. Não é mais bonito que o anterior, não. Mas olha, Ó. a foto que eu tirei ficou boa. Pega naquele ângulo ali, né? Vamos tentar chegar lá. Aqui, ó, fica melhor. Ó, Nesse meio aqui. Pra vocês terem uma noção, é assim que é um local mais turístico. Às vezes você vai ter que lutar por um pedacinho. É assim. Aí quando você acha um pedacinho, tem alguém tirando foto, né? Mas aqui dá pra ver. Impressionante. Comentem aí o que vocês estão achando.
se vocês já tinham visto essa montanha colorida. Vocês já tinham visto no Instagram esse vídeo que eu falei, né? Lugares que não são reais. Mas um vídeo real eu não tinha visto, pelo menos. Também não. Vamos lá, continuar a chegar até o finalzinho aqui. A vista que não cansamos. A última parte para fotos. Gostamos demais do lugar. Eu amei. Surpreendeu muito, gente. A primeira parada ali eu já tinha achado incrível, mas essa última aqui fez valer a pena tudo, assim, todo o nosso esforço de passar nessa cidade, vir conhecer essa maravilha geográfica e natural da China. Eu pensava que sem os filtros que a gente vê pela internet, aqui talvez não teria tanta graça, mas pelo contrário, eu acho que é até mais bonita que os filtros, porque realmente parece algo natural. Então vale muito a pena se você vier para a China e quiser um lugar diferente, né? Valeu muito a pena também a questão do custo ali. Eu acho que foi um dos tours mais bem pagos que a gente já teve, né? Bem tranquilo, aproveitamos muito. Muito organizado também. Eu tava falando com o Isaac que os ônibus, sempre tinha ônibus sobrando para levar as pessoas. Então você tem que ficar esperando. A China tá de parabéns. Eu acho que esse vídeo merece você compartilhar com aquela pessoa que gosta de ver paisagens diferentes. Isso aí. Merece. Compartilhar no Instagram, compartilhar em todo canto. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.